A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom? Vamos dar sequência à terceira parte aí do estudo bíblico Evangelho de João? Vamos lá, sem muitas delongas, vamos pro vídeo. Peraí. Parapam, pam, 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 pam. Não, peraí. Dá sequência. Mas agora está aqui um pão que verdadeiramente veio do céu. Quem comer desse pão jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Qualquer um que comer desse pão viverá, e para sempre. O pão que dou ao mundo para que possam comer e viver sou eu mesmo, um ser de carne e sangue. Os judeus ficaram alvoroçados outra vez. Como pode este homem servir sua carne numa refeição? Mas Jesus não deu confiança a eles e prosseguiu. Só depois que comerem e beberem... Tá vendo? Que eles não entendem, os religiosos não entendem o significado espiritual da coisa. O pão e a carne é ele, é a palavra. Entendeu? E você vai, esse pão, essa carne, esse sangue vai curtir vida, tá na palavra. É o significado espiritual. As coisas que ele usou como figura, tipo o vinho, o pão, era tudo simbólico. Entendeu? Se você não comer Cristo e Espírito, né, não viver Cristo, não se alimentar da palavra, você não tem vida em você. É isso que ele quis dizer. E eles não entendem até hoje. E nem os religiosos de hoje entendem esse significado. Ele tudo entende fisicamente, não por figura, por parábolas ou por espiritualmente falando. sangue, a carne e o sangue do Filho do Homem, vocês terão vida interior. Quem tiver um desejo sincero por essa comida e bebida, obterá a vida eterna e estará pronto para o dia Quando final. eu falo que o sangue, a água, a porta, o pão é tudo Cristo, é tudo a palavra, aí as pessoas não entendem. Ó. Lógico que não vão. Aqueles que não têm interesse de se aprofundar não vai entender mesmo. Vai sempre falar que é uma coisa física. Né? A nova aliança ela é toda voltada pelo significado espiritual. Ele usa de coisa física para falar de coisas espirituais. A gente vai compreender de forma espiritual, mediante o Espírito Santo. Vamos lá, vamos dar sequência. Verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Ao comer minha carne e beber meu sangue, vocês vão estar em mim e eu em vocês. O Pai que é vivo me enviou aqui. Assim vivo por causa dele, para que quem fizer de mim uma refeição possa viver por minha causa. Esse é o pão do céu. Os antepassados de vocês comeram pão e mais tarde morreram. Quem come desse pão viverá para sempre. Tudo isso foi dito enquanto ele ensinava na sinagoga de Tá Cafarnaum. vendo? O antepassado comeu o pão físico que Moisés deu, morreram. Quem comer do pão que ele está falando, é o pão espiritual, viverá para sempre. Mesmo que morrer fisicamente, ele vai ressuscitar e vai ter a vida eterna. É esse o significado de tudo que ele fala. A pessoa não entende. Vamos lá. Muitos de seus discípulos ouviram isso e disseram: é um discurso duro demais de Olha lá, engolir. duro demais. Jesus percebeu que Vamos eles embora. estavam tendo dificuldade com o assunto e disse: ficaram arrasados com o que disse? O que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subindo para o lugar de onde veio? O Espírito pode criar vida. Músculos e força de vontade nada fazem acontecer. Cada palavra que lhes digo provém do Espírito e é capaz de criar vida. Mas alguns de vocês são resistentes e se recusam a ter parte nisso. São resistentes. Jesus sabia desde o início que alguns não iriam segui-lo de fato. Sabia também quem endurece iria o coração. Ele continuou: foi por isso que antes eu disse a vocês que ninguém é capaz de vir a mim por conta própria. Vocês vêm a mim apenas como uma dádiva do Pai. Depois disso, muitos discípulos o abandonaram. Não queriam mais nenhuma ligação com ele. Então, Jesus deu aos 12 a mesma oportunidade. Foram embora. Vocês também querem me abandonar? Olha lá. Pedro respondeu: Senhor, para onde iríamos? Só tu tem a palavra de vida tem eterna. as palavras de vida verdadeira, de vida eterna. Olha aí. Já decidimos segui-lo de fato
e acreditamos que és o Santo de Deus. Jesus respondeu: Eu não escolhi vocês, os 12? Mesmo assim, um de vós vocês é é o um diabo. diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão O Iscariotes. diabo vai entrar nele. Esse homem, um dos 12, já estava se preparando Na verdade, para o espírito que possuía as pessoas eram demoníacos, né? Espíritos demoníacos. A única possessão do diabo foi em Judas, né? Só por isso que... Mais adiante eu vou explicar certas coisas. Vamos dar sequência aqui. Vocês vão entender. Aqueles que têm ouvido para escutar o que o Espírito diz às igrejas vão entender. Os sábios espirituais entenderão. Os outros não entenderão. Vão ser igual os religiosos fariseus. Vão ter ouvido, mas não vão ouvir. Vão ter olhos, mas não vão enxergar. A gente pode explicar no máximo detalhado possível. Não vou compreender. Porque querem... escutam de mau grado, não tem interesse de se aprofundar. Por quê? Porque querem viver na sua superficialidade, de forma carnal, querem continuar nas suas práticas, né, erradas aí. Então não querem dar ouvido o que o mestre tem a dizer, né? O que o Senhor, nosso Senhor, tem a dizer. João, capítulo 7. Mais tarde, Jesus retomou suas atividades na Galiléia. Ele não queria viajar pela Judéia, porque os judeus estavam procurando uma oportunidade para matá-lo. Estava próxima a outra festa celebrada anualmente pelos judeus, a dos tabernáculos. Seus irmãos disseram: Por que você não vai para a festa, para que seus discípulos possam ver as Todas obras? essas festas de Deus têm um significado. Para nós, a gente não cumpre dia de festa mais, mas os judeus cumprem. Mas ela tem um simbolismo. É importante estudar sobre as festas e entender o simbolismo dela. Hoje eu não vou falar sobre as festas porque não é o assunto. É igual os números. Número na Bíblia tem um significado. Todo número tem significado na Bíblia. Entendeu? E as pessoas também desprezam isso. Entendeu? Por isso que não entende várias coisas. Vamos lá. Faz. Quem quer ser conhecido não pode ficar escondido num canto. Se você leva a sério o que faz, mostre-se ao mundo. Seus irmãos o pressionavam porque não criam nele. Jesus respondeu: Não me pressionem. Minha hora não chegou. É a hora de vocês. Aliás, sempre é a hora de vocês, porque não tem nada a perder. O mundo não tem nada contra vocês, mas sim contra mim. Está contra mim porque denuncio a maldade que escondem. Quanto a vocês, vão em frente, vão para a festa. Não esperem por mim. Ainda não estou pronto. Meu tempo não chegou. Ele disse isso e ficou na Galiléia. Só que mais tarde, depois de a família ter ido para a festa, ele também foi. Mas se manteve incógnito, evitando ao máximo chamar atenção para si. Os judeus já estavam procurando por ele, perguntando a todos: Onde está aquele homem? Havia muita controvérsia a respeito dele. Seu nome circulava na boca do povo. Alguns diziam: Ele é um homem bom. Outros contestavam: Nada disso. Ele engana o povo. Entretanto, as conversas eram discretas, porque o povo tinha medo dos líderes judeus. Lá pela metade da festa, Jesus se manifestou no templo. Estava ensinando. Os judeus ficavam impressionados, mas estavam confusos. Como ele sabe tanto sem ter estudado? Jesus disse: Não inventei nada disso. O que ensino vem daquele que me enviou. Quem quiser fazer sua vontade, pode testar esse ensinamento e saberá se é de Deus ou se eu o inventei. Quem inventa ideias próprias está sempre tentando impressionar. Mas quem quer honrar aquele que o enviou, apega seus fatos, não altera a realidade. Foi Moisés que deu a lei de Deus, não foi? Mas nenhum de vocês a cumpre. Então por que estão tentando me matar? A multidão protestou: Você está louco? Quem está tentando matá-lo? Você está possuído por demônio. Pecado contra o Espírito Santo. Fez um milagre meses atrás. E vocês estão todos preocupados, Pecaram contra o imaginando Espírito o que Santo. estou para fazer. Moisés prescreveu a circuncisão, que não veio de Moisés, mas dos seus antepassados. E vocês circuncidam um homem
operando parte do seu corpo, mesmo num sábado. Fazem isso para preservar um item da lei de Moisés. Hipócritas. Então, por que estão preocupados por eu haver restaurado a saúde de um homem no sábado? Não fiquem procurando defeitos. Usem a cabeça e o coração para discernir o que é certo, para testar o que é de fato correto. Foi quando alguns habitantes de Jerusalém disseram: esse não é o homem que estavam querendo matar? Olhem ele aí, dizendo o que quer diante de todos e ninguém o detém. Será que os líderes pensam que ele é de fato o Messias? Nós sabemos de onde ele veio, mas no caso do Messias, ninguém sabe de onde ele virá. Então Jesus, que estava ensinando no templo, gritou para eles: vocês pensam que me conhecem e que sabem de onde eu vim, mas minha origem não é essa. Não estou nesta missão por conta própria. Minha verdadeira origem está naquele que me enviou, e vocês não o conhecem. Venho da parte dele. Preste atenção é por isso agora, que hein? eu conheço. Preste Ele atenção me enviou aqui. nesse versículo. Eles procuravam ocasião Vamos ver se para é prendê-lo, agora. mas ninguém tocou nele, pois sua hora ainda não havia chegado. Muitos de seus ouvintes passaram a segui-lo, mas diziam: será que quando o Messias vier, vai apresentar provas superiores ou mais convincentes que essas? Os fariseus lá. Não liga o barulhinho não, que eu tô cozinhando um negócio aqui, irmãos. Vamos lá. Com a onda de rebelião que perpassava a multidão, confabularam com os principais sacerdotes e enviaram os guardas do templo para prender Jesus. Mas ele os enfrentou dizendo: vou ficar pouco tempo com vocês. Depois vou para aquele que me enviou. Vocês vão me procurar, mas não vão me encontrar. E para onde vou, vocês não podem ir. Os judeus perguntaram Não uns é aos agora outros: que vai falar. para onde será que ele vai, que não poderemos encontrá-lo? Será que ele vai para o mundo grego para ensinar os judeus que vivem lá? O que ele quer dizer com vocês vão me procurar, mas não vão me encontrar? E com para onde vou, vocês não podem ir? No último dia da festa, o mais importante, Jesus se pôs de pé e discursou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Rios de água viva irão jorrar e brotar do íntimo de quem crer em mim, como dizem as Escrituras. Ele fazia referência ao Espírito, a ser recebido por aqueles que crescem nele. O Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Glorificado é morto e ressuscitado para a glória que ele já tinha lá com o Pai, e ele abriu mão para se fazer carne e se dar pelo nosso pecado. Então ele tinha que morrer, ressuscitar para ser glorificado, para soprar o Espírito Santo que ia habitar em nós, né? No dia da festa de Pentecostes, né? Aí a festa de Pentecostes, onde desce o Espírito Santo, né? E distribui os dons, né? Para a igreja, né? Para o povo que crê. Igreja aqui, entenda, igreja, tá? De pessoas, de membros do corpo de Cristo. Não tem nada a ver com o templo religioso, de novo. Comentavam: este deve ser o profeta. Outros diziam: ele é o Messias. Outros ainda argumentavam: o Messias não vem da Galileia, não é mesmo? As Escrituras não dizem que ele vem da linhagem de Davi e de Belém, a cidade de Davi? Então houve contenda na multidão por causa dele. Os mais exaltados queriam prendê-lo, mas ninguém encostou a mão nele. Foi quando os guardas do templo se apresentaram aos principais sacerdotes e fariseus que os questionaram: por que vocês não o prenderam? Os guardas responderam: vocês ouviram como ele fala? Nunca ouvimos ninguém falar como esse homem. Os fariseus retrucaram: vocês se deixaram enganar como o resto dessa gentalha? Não percebem que nenhum líder do povo creu nele? Não veem que nenhum fariseu? É só essa multidão ignorante, que não sabe nada da lei de Deus, que é enganada por ele e acaba condenada. Nicodemos, o homem que havia se encontrado com Jesus e que era um dos líderes e fariseu, interferiu. A lei decide sobre a culpa de um homem sem primeiro ouvi-lo e descobrir o que ele está fazendo? Mas eles o interromperam. Você também está a favor do Galileu?
Examine as evidências. Veja se já surgiu algum profeta da Galileia. A reunião terminou e todos foram para casa. João, capítulo 8. Jesus retirou-se para o Monte das Oliveiras, mas logo voltou para o templo. Um mundaréu de gente estava à sua volta, e ele se sentava e começava a ensiná-los. Os mestres religiosos e os fariseus mestres apareceram como uma religiosos mulher que fora e apanhada em fariseus. adultério. Eles a puseram à vista de Veja todos só, hein? e disseram: Mestre, esta mulher é adúltera, foi apanhada em flagrante. Moisés na lei ordena o apedrejamento de quem comete esse crime. O que o senhor diz? Eles tentaram apanhá-lo. Queriam pegar Jesus ali no pulo. Pegar Cristo, né? Yeshua, no pulo ali. Só que Yeshua ficou lá escrevendo no chão. Só que apresentaram a mulher que foi pega do adultério. A lei de Moisés exigia do Antigo Testamento que apedrejasse quem caísse adultério. Só que apresentaram só a mulher. Cadê o homem? Ela pecou sozinha? Não, teve o homem. Provavelmente era um desses daí, religiosos. Entendeu? Você vê a malandragem, né? Quer dizer, apresentaram só a mulher. Né? Veja o mestre. Vamos lá. Queriam induzi-lo a dizer algo incriminador, que pudessem depois usar contra ele. Jesus limitou-se a ficar escrevendo com o dedo na terra. Mas eles não desistiram. Por fim, ele se levantou e disse: Quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Encurvando-se novamente, continuou a escrever na terra. Ouvindo isso, eles começaram a deixar o local, um após o outro, a começar pelos mais velhos. E quem é o acusador? Quando a gente fala de pecado, de erros, não é para acusar ninguém, é para levar a pessoa ao arrependimento, encontrar Cristo e se arrepender e converter dos seus maus caminhos, como a gente também, que andava no mau caminho, se converteu. Mas isso se a pessoa quiser, tá? Mas não com o sentido de acusar, porque quem é o acusador é o diabo. E é o que eles estavam fazendo com a mulher lá. Cadê o cara? Só apontou a mulher. O diabo estava conduzindo eles lá. Aí, depois quando eu falo as coisas, aí vem outros que é religioso também contestar. Lógico que vai contestar. Vamos prosseguir aqui, que eu vou dar-lhe a prova bíblica mediante o que eu falo. Eu trago aqui, ó, o que está nas escrituras. Mas quem não tem ouvido para ouvir, não ouve. Ou olhos para enxergar, não quer enxergar. Né? São duros e circuncisos de ouvido e de coração. Né? Esses, né, que eu digo. Não estou falando vocês. Tá? Porque sempre vem um aí comentar, falar que eu estou falando bobagem, né? Alguns. Né? Então, você tem que ter base bíblica. Eu estou mostrando a base do que está escrito, do que eu falo, que está escrito aqui. Vamos lá. A mulher foi deixada ali. Jesus levantou-se e perguntou: Mulher, onde eles estão? Ninguém condenou você? Ninguém, Senhor, foi a resposta. Nem eu também te condeno. Disse Jesus. Mas vá e não peques mais, ó. Mas de agora em diante, não volte a pecar. Olha aí. Não, posso pecar à vontade, que Deus... Olha, ó, cai por terra quem fala isso aí. Posso pecar à vontade. Não está falando que a gente não tem pecado. Que tanto é que Jesus falou, quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Todo mundo foi embora. Porque todo mundo era cheio de pecado. Então, quem diz, a carta de João diz, quem fala que não tem pecado, mentiroso é. E fez de Deus mentiroso. A gente tem pecado. Mas a gente foi justificado por aceitar Cristo como o Salvador que tomou posse da condenação do nosso pecado. O juízo de Deus caiu em cima de Cristo, que era para nós, certo? Que o salário do pecado é a morte. Cristo se pôs no nosso lugar e morreu para pagar o nosso pecado, e a ira do Pai, em vez de vir para nós, veio para ele, certo? Ele ressuscitou e justificou o nosso pecado. Mas não para a gente continuar a viver em pecado, a gente ainda vai pecar, porque habitamos ainda até o dia do grande juízo de Deus, que nós vamos ter corpos transformados ou ressuscitados com uma nova substância do novo corpo glorificado. Até lá, a gente está num corpo carnal que está contaminado. Então, a gente, por dentro, a gente está sendo transformado de fé em fé, de glória em glória, pela obra do Espírito Santo em nós. Mas a gente, vez ou outra, peca. Mas a gente não vive pecado, não é mais escravo. Quem não aceitou Cristo ainda está escravo do pecado e vive pecado. A diferença é essa.
Por isso que ele fala, vai e não peques mais. Ou seja, vai e não vive mais pecando. Entendeu? Não que a pessoa não vá pecar. E, por exemplo, ela que adulterou, ele fala, ó, não adultere mais. Entendeu? Naquele pecado ela já devia aprender. Então ela pode escorregar em outra situação. Mas ali ela já devia aprender. O que vai acontecer se ela continuar em pecado, as consequências. Entendeu? Aí muitos, quando eu falo isso, não entendem. Fala que eu estou acusando. Quem sou eu? Quem acusa é o diabo. Eu não estou acusando ninguém. Se eu sou um pecador, isso fui justificado, mas ainda estou no corpo sujeito a pecar. Como é que eu vou ficar acusando os outros e apontando o pecado dos outros? Eu aponto, não o pecado, eu falo para a pessoa se ela quiser se arrepender, ó. Aqui isso é errado, irmão, irmã, isso aqui é errado, eu também errei, só que agora eu estou regenerado, quero ajudar você a se consertar, mediante a Cristo, não eu, que quem conserta é o Espírito Santo. Se a pessoa quiser, não é um julgamento que eu faço, mas é igual os religiosos, eles invertem as coisas, eles falam que o filho, nós somos endemoniados, mas o demoniado é eles, nós é que acusamos, mas quem acusa é eles. As malandragens aí do... Olha. Cursou para o povo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não ficará tateando no escuro. A minha luz é para a vida toda. Os fariseus fizeram objeção. Tudo que temos é a sua palavra. Precisamos de algo mais concreto. Jesus replicou: vocês estão certos quando dizem que têm apenas minha palavra. Mas estejam certos de que ela é verdadeira. Sei de onde vim e para onde vou. Vocês não sabem de onde sou nem para onde serei levado. Vocês decidem de acordo com o que podem ver e tocar. Eu não faço esse tipo de julgamento. Ainda que fizesse, seria um julgamento verdadeiro, porque não iria se basear na estreiteza da minha experiência, mas na grandeza daquele que me enviou, o Pai. Isso preenche as condições estabelecidas na lei de Deus. Vocês devem confiar no depoimento de 2 testemunhas. E é o que vocês têm, minha palavra e a palavra do Pai que me enviou. Eles perguntaram: onde está esse a quem você chama de Pai? Jesus respondeu: vocês olham para mim e não me veem. Como esperam ver meu Pai? Se me conhecessem, iriam conhecer o Pai também. Ele fez esse discurso na tesouraria, enquanto ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque sua hora ainda não havia chegado. Ele continuou: enquanto ensinava no templo, porque o templo existia e ele ensinava porque o povo estava lá, mas o templo no ano 70 ia ser destruído. E ele já falou que vem a hora, e já agora já é para a mulher samaritana, que os verdadeiros adoradores adorarão espírito e verdade. Quando o templo for destruído, ele não ordena construir outro mais. Entendeu? Então, ali ele estava no templo ensinando ainda. Entendeu? Porque o povo estava lá e ele ia falar: agora sigam-me para fora do arraial, fora do sistema judaico religioso. Porque o próprio Cristo foi expulso de lá, da sinagoga e do templo. Vamos lá. estou partindo e vocês vão me procurar, mas estão perdendo Deus ao fazer isso, entrando num beco sem saída. Vocês não poderão ir comigo. Os judeus se perguntavam: será que ele vai se matar? Foi isso que ele quis dizer quando falou: vocês não podem vir comigo? Jesus explicou: vocês estão presos ao que é mundano. Eu estou em contato com algo que está além dos seus horizontes. Vocês vivem de acordo com o que veem e tocam. Eu tenho outros parâmetros. Já disse que vocês perderam Deus agindo assim. Estão num beco sem saída. Perder a salvação é nesse sentido, ó. Não é que a pessoa foi salva. É como o ônibus. Passou, você estava esperando o ônibus, deixou ele passar, perdeu. Então, eles perderam a salvação não porque tiveram, porque ele deixou a salvação passar. Perderam Deus, porque eles não creem no Filho do Homem, que veio para se dar na cruz, tá vendo? É isso. Vamos lá, Deus dá sequência. Que sou quem digo que sou. Estão encurralados pelos seus pecados. Repito, vocês estão perdendo Deus. Perdendo Deus. O verdadeiro salvo não perde a salvação. Quem perde é esse que nunca teve. Porque não é que eles tiveram e perderam. É que eles conheceram, tiveram a oportunidade de conhecer a salvação através de Cristo e deixaram passar. Entendeu? Quem é você? Jesus respondeu: o que tenho dito desde o princípio. Tenho coisas a dizer que os deixarão preocupados, julgamentos que irão afetá-los.
Mas se vocês não aceitam a veracidade daquele que ordenou minhas palavras e atos, nada disso importa. Portanto, vocês estão questionando não a mim, mas aquele que me enviou. Eles ainda não haviam entendido que ele se referia ao Pai. Então, Jesus tentou de novo. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, então vão saber quem eu sou. Que não estou inventando nada, mas falando apenas aquilo que o Pai me comunicou. Aquele que me enviou permanece comigo. Ele não me abandona. Ele vê a alegria que tenho em agradar-me. Depois que ele se expressou dessa forma, muitos decidiram acreditar. Então Jesus dirigiu a palavra aos judeus que diziam crer nele. Se vocês permanecem comigo, vivendo o que eu ensino, sem dúvida são meus discípulos. Então irão experimentar a verdade. E a verdade os vai libertará. libertá-los. Surpresos, retrucaram. Mas somos descendentes de Abraão? Nunca fomos escravos de ninguém? Como você pode dizer, a verdade vai libertá-los? Jesus respondeu, declaro solenemente a vocês que quem escolheu uma vida de pecado caiu numa armadilha, num beco sem saída. Não é assim pecado é de fato um escravo. que peca Um escravo é eventualmente. um hóspede temporário que não pode ir nem vir quando quer. Já o filho tem uma posição Escravo do estabelecida pecado. no controle da casa. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres. Sei que são descendentes de Abraão, mas também sei que vocês estão tentando me matar, porque minha mensagem ainda não entrou na cabeça dura de vocês. Estou falando de coisas que vi enquanto estava na companhia do Pai, e vocês teimam em fazer o que ouviram do pai de vocês. Eles Olha ficaram lá, indignados. olha esse versículo. Nosso pai é Ó, Abraão! preste atenção agora. Jesus contestou. Ó, Se vocês fossem mesmo filhos de Abraão, realizariam as obras de Abraão. Mesmo assim, aqui estão vocês, tentando me matar. Um homem que fala a verdade que recebeu diretamente de Deus. Abraão nunca fez nada parecido. Vocês insistem em repetir as obras do pai de vocês. ó. Eles disseram, não somos bastardos. Temos um pai legítimo, o Deus único. Se Deus fosse o pai de vocês, Jesus prosseguiu, vocês iriam me amar, pois vim de Deus e aqui cheguei. Não vim por conta própria, Ele me enviou. Por que então não entendem uma palavra do que digo? Eis a razão, vocês não suportam a verdade. Vocês são do diabo, Olha que é aí, o pai de vocês. olha aí, fui E eu que tudo do falei, ó. Vocês são do diabo. O religioso fariseu, ó. Fui eu que falei. Da outra vez eu falei isso no vídeo, falaram que eu tava chamando de filho do diabo, ó. Eu repeti o que Jesus falou. Tá aí. Vamos, tudo da sequência. Ele foi assassino desde Ó, o princípio. foi homicida e não desde o podia princípio. permanecer na verdade, porque É o pai nele da não mentira. havia um resquício de verdade. Quando o mentiroso fala, ele o faz com base em sua natureza mentirosa e enche o mundo com mentiras. Então eu chego, Fala do que declaro ele é toda a próprio, verdade, que é o pai da e mentira. vocês não querem nada comigo. Será que algum de vocês pode provar que eu disse uma só palavra enganosa ou cometi um simples pecado? Mas se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem está do lado de Deus ouve o que ele diz. É por isso que vocês não ouvem. Ó, Vocês não não estão ouve a do palavra lado de Deus, não gosta. Os judeus Aí. então disseram, Sou eu que digo. Faz sentido. Estávamos certos quando dissemos que você é um samaritano louco, possuído por demônio. Olha lá, pecou contra o Espírito Jesus Santo de reagiu. novo. não sou louco. Apenas honro meu pai, enquanto vocês me desonram. Não estou querendo nada para mim. Deus planeja algo glorioso e grandioso aqui, e está a ponto de realizar esse plano. Falo com absoluta confiança. Se vocês praticarem o que digo, não terão de encarar a morte. Nesse ponto, Morte os judeus eterna ele tá interromperam. falando ali. Ó, vamos terminar aqui esse vídeo aqui e fazer o último vídeo da sequência, tá? Aí, ó. Quando eu falei lá de filhos do diabo, não são todos os religiosos que são filhos do diabo. Tem religiosos sinceros que estão só enganados, que são o povo de Deus que está lá. Por isso que Apocalipse, Deus, Cristo fala, sai daí, povo meu, porque tem povo dele sendo enganado lá.
certo? E ele vai tirar no final dos tempos alguns que é dele. Os que não é dele vai ser queimado lá, infelizmente. Que são o que ele falou aí agora, filhos do diabo. Ele falou para quem? Para religiosos, entendeu? Tanto daquela época como de hoje. Porque não entra a palavra de Deus no ouvido deles. Não entra a mensagem. Eles distorcem a mensagem. Quem faz isso é o diabo que engana desde o princípio. Ele, porque é o pai da mentira. Aí eu falo isso daí e vem falar que eu tô. Ah, então vamos ver se eu sou eu que estou errado mesmo. No final dos tempos, olha aí, ó, o próprio Jesus falou. Não fui eu que falei, não. Eu disse as palavras como que o Senhor falou. Porque há pessoas que levam engano, que não vão se converter, porque vai ter gente que não vai querer se converter, que vai levar um engano, que são filhos do diabo. Não sou eu que estou falando, é o próprio Senhor que falou. Né? Agora tem os religiosos que estão lá na religião sendo enganados. Né? Aí é diferente, são sinceros, mas estão sendo enganados. Porque precisa de mais conhecimento para se libertar. Entendeu? Então esse foi o vídeo, tá? Compartilhe, deixa o like, badala o sininho de todas. Bem-vindo a novos inscritos. Até o próximo vídeo. Fui!